Beleza, então agora aqui no nosso usuário report, se a gente for aqui no nosso componente, a gente tem que implementar aqui o nosso serviço, né? A gente tem lá na parte de services, a gente já tem lá aquele nosso usuário service, que a gente já tem um método aqui que imprime o nosso relatório, tá? Eu até tinha feito aqui um assim só para a gente testar, tá? Vai ficar exatamente igual isso daqui. Então a gente vai apagar para a gente fazer ele do zero, tá? Basicamente o que a gente precisa fazer, ó? A gente já tem um download de PDF, que é o do primeiro relatório que a gente fez. Agora a gente precisa, ó, download PDF, relatório, param, tá? O que eu vou receber por parâmetro aqui? Eu vou receber vamos ver, um user, como é que é o nome? É user report, deixa eu ver aqui. Vamos passar direto aqui, ó. User report, só uma variável mesmo, tá? Acho que ela vai ser do tipo user report, isso, tá? Então, variável e aqui é o tipo, certo? Basicamente, a gente vai ter que mudar aqui alguma coisa, tá? Por quê? A gente vai ter que fazer um envio agora de dados. Antes a gente estava usando o get aqui porque a gente não estava fazendo nenhum envio de dados. Agora a gente vai ter que mudar ele para post para a gente fazer o envio de dados, certo? A gente precisa de um envio. E daí vai ser relatório barra, tá? Daí antes do response type aqui, ó, uma vírgula. E aqui no meio dele vai ser o nosso user report, tá bom? Porque quando a gente faz um post, os dados são passados aqui, ó. Depois da URL são passados os dados. E o nosso response vai ser um teste, que vai ser o nosso base 64, e a gente vai imprimir lá no frame. Tá bom? Então é isso que a gente precisa fazer. Mas Alex, é relatório barra? Sim, porque assim, relatório, ó, apenas relatório, ele vai bater nesse endpoint aqui, ó. Barra, né, só relatório. Tá? Relatório, ok? Agora, para a gente bater nesse endpoint aqui, ó, relatório barra, a gente precisa de um outro endpoint. Então, a gente vai copiar aqui esse get aqui. Vamos colar ele. Tá? Como a gente precisa de um post agora, então eu vou mudar para um post map agora. Vai ser relatório barra, para ele conseguir mapear esse cara aqui, ó. Relatório barra. Ele vai conseguir mapear. Então, a gente tem que mudar o nome aqui desse método aqui também. Certo? Mais uma coisa que a gente tem que fazer. A gente tem que receber essas datas por parâmetro, tá? Então, aqui, ó. Depois do request, a gente vai colocar aqui, ó. Arroba request body, tá? Ele vai receber esse objeto meu aqui que vai vir do Angular, esse usuário report com as datas, tá? O que a gente tem que fazer agora, então? A gente precisa de um objeto do lado aqui do da nossa API também, para ser convertido automaticamente de um JSON para um objeto, tá? Então, o que eu vou fazer? Eu vou aqui na minha parte aqui de model, eu vou criar aqui uma classe, mas eu não vou mapear ela com nada. Eu só vou dar um new, aqui ó, uma classe Java, user report, tá? Que vai ser private string. Vamos ver como é que é o nome aqui dos atributos que eu coloquei aqui. Data início. Vamos ver aqui na outra ideia, data início. Só vou copiar aqui. Vai ser o data fim. Tá? Tem que ser o mesmo nome. Vamos fazer aqui os setter getter.
source, setter, getter. Marquei os dois, gerei aqui o setter, getter. Agora, esse user report, a gente vai colocar aqui nosso request body, vamos lá, user report, ok? E vamos lá, user report, dá o nome para a variável, tá? Só deixa eu abrir mais essa tela aqui, ok? Então a gente vai receber um post e os dados que vai vir da tela com as datas vai ter que ser injetado aqui automaticamente, vai ter que cair aqui. Então daí a gente tá feita essa primeira parte. O que a gente tem que fazer depois? Ajustar os parâmetros, conseguir passar para o relatório, tá? A gente pode passar para o relatório. Mas a primeira coisa que a gente tem que fazer aqui agora, ó, é colocar um breakpoint aqui dentro do endpoint. E eu vou startar aqui em debug. Startar em debug. O projeto em Angular já está rodando. Então espera subir aqui a parte da API. Subiu aqui a parte da API. Vamos ver aqui o nosso relatório aqui. Vamos ver se ele vai chamar. Vamos dar aqui. Vamos ver. Não bateu aqui. Tinha que ter batido aqui, né? A gente não chamou ele. A gente esqueceu de chamar ele. Aqui no nosso usuário report componente. Aqui no imprimir relatório, o que a gente tem aqui? O nosso usuário service ponto download PDF relatório parâmetro. E a gente vai passar o quê? x.user report. Né? A gente não estava invocando ele. Então, se estiver tudo certinho agora, vamos atualizar a página. Ele vai chamar o endpoint se estiver tudo certinho. Vou imprimir aqui. Opa, aqui ó, piscou aqui o endpoint, ó, piscou aqui a IDE, ó lá, bateu aqui. Primeira coisa é, os dados estão aqui dentro? Opa, fechou, tá aqui dentro, ó. Data início, data e fim, viu? Tá? Apesar que ele não vai gerar o relatório ainda, tá? Por quê? Porque a gente tem que fazer a passagem de parâmetro ainda, né? Então só vamos deixar continuar aqui, tá? Ele vai ficar em branco mesmo, tá? Eu acho que se eu desabilitar esses breakpoints, deixa eu ver se ele consegue. Ele já consegue mostrar o relatório. Mas aqui, ele tá sem os parâmetros ainda, tá? Então, pelo menos já tá tudo funcionando, tá chamando o endpoint, tá passando os parâmetros, tudo certinho. Então, é isso que a gente precisa. Conseguiu chamar o endpoint, passou os parâmetros, ok. Agora, só na próxima aula a gente acertar, passar os parâmetros para o relatório, chamar o relatório certo, tá? E a gente está quase finalizando aqui o nosso relatório.